Olá, turma. Boa noite, tudo bem? Bora lá para mais uma leitura. Hoje um pouquinho mais cedo. Vou deixar já o vídeo gravado, porque tem aula para eu gravar também na sequência. Então eu vou gravar um pouquinho mais cedo para adiantar aqui para nós. Vamos lá, hoje dia 16 de maio de 2022, vamos orar, entregar esse momento ao Senhor e então dar continuidade na nossa leitura, no nosso devocional. Jesus, eu quero muito te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Jesus, nesse dia, no dia de hoje, nesse início de semana, Pai, que nós cremos que vai ser de bênção, debaixo da Tua poderosa mão. O Senhor tem cuidado de cada detalhe, Senhor, na nossa vida, e nós nos alegramos, Pai, por isso. Nós temos tido, Senhor, tantos testemunhos, Pai, a respeito das pessoas que têm estado nesse devocional e têm sido ministradas pelo Teu Espírito. E nós queremos te agradecer, Jesus, porque nós sabemos que essa é a única maneira de nós crescermos no Senhor, de crescermos em graça e em conhecimento na Tua Palavra, parando tudo que estamos fazendo e nos debruçando diante da Tua Palavra, buscando do Senhor, pedindo ajuda do Teu Espírito Santo para entendermos a Tua Palavra, para compreendermos, Senhor, aquilo que o Senhor tem para ministrar em nós. E nós queremos, Pai, nessa noite te entregar mais uma vez esse momento tão especial e dizer que somos muito gratos pela Tua presença em nós, pelo Teu Espírito Santo que nos ensina tanto, Pai. Tanto, Senhor, nesses dias que nós já estamos aqui desse ano. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada por esses períodos que o Senhor tem nos dado de crescimento. Obrigada, Jesus. Amém. Vamos lá, gente. Hoje a gente começa com um capítulo muito, muito precioso para nós mulheres, principalmente, mas que serve para os homens também, para eles conseguirem encontrar, né, essa mulher virtuosa que Provérbios 31 vai falar na nossa leitura de hoje. Hoje a gente começa com essa leitura que eu acredito que o autor dessa Bíblia colocou aqui, porque Salomão está no início do seu reinado, e com certeza Salomão, com toda a sua sabedoria, e deixa esse provérbio como o último provérbio de todos os seus provérbios, mas com certeza, para ter deixado esse provérbio escrito para nós, ele foi um homem que conseguiu encontrar e ao mesmo tempo analisar todas essas mulheres que existiam ali em Israel, e então poder discorrer nesse texto, falar um pouco nesse texto sobre essa mulher virtuosa. Então vamos lá, gente, Provérbios 31, a partir do versículo 1. E na verdade eles falam que esse provérbio nem foi de Salomão, né? Mas a gente acredita que tenha sido sim. Ditados do rei Lemuel, uma exortação que sua mãe lhe fez. Ó meu filho, filho do meu ventre, filho de meus votos, não gaste sua força com mulheres, seu vigor com aquelas que destroem reis. Não convém aos reis, ó Lemuel, não convém aos reis beber vinho, não convém aos governantes desejar bebida fermentada, para não suceder que bebam e se esqueçam do que a lei determina. E deixem de fazer a justiça aos oprimidos. Dê bebida fermentada aos que estão prestes a morrer, vinho aos que estão angustiados, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza, e não mais se lembrem da sua infelicidade. Erga a voz em favor dos que não podem defender-se, seja o defensor de todos os desamparados. Erga a voz e julgue com justiça, defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. Uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar. É muito mais valiosa que os rubis, seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida. Escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos. Como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos de casa e dá tarefa às suas servas. Ela avalia um campo e o compra, com o que ganha planta uma vinha, entrega-se com vontade ao seu trabalho, seus braços são fortes e vigorosos. Administra bem o seu comércio lucrativo e a sua lâmpada fica acesa durante a noite.
Nas mãos segura o fuso e com os dedos pega a roca. Acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres. Não teme por seus familiares quando chega a neve, pois todos eles vestem agasalhos. Faz cobertas para sua cama, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades da sua terra. Ela faz vestes de linho e as vende, e fornece cintos aos comerciantes. Reveste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro, fala com sabedoria e ensina com amor. Cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Esse texto de Provérbios 31, a partir do versículo 10, talvez seja o mais lido, né? Entre os cultos de mulheres, as reuniões de mulheres, quando se quer falar sobre uma mulher virtuosa. E esse texto é riquíssimo mesmo, em tantos detalhes, né? Então, que vocês possam aí meditar um pouco mais, mulheres principalmente, né? Mas os homens olhem também para esse texto com muito afinco, para vocês analisarem e verem como é essa mulher virtuosa, segundo a palavra de Deus. É uma mulher que tem as mãos para todo tipo de trabalho, é uma mulher que trabalha fora também, é uma mulher que administra bem os bens que Deus concede a ela, mas que está sempre junto ao marido, que está sempre submissa ao marido, e tantas outras coisas, né, que esse texto mostra para nós e que é muito precioso. Um texto muito bacana. Vamos continuar? A gente vai agora para o início da construção do templo. Isso demora 7 anos. O início da construção começa a partir de 1 Reis, capítulo 6, versículo 1 e 37. A gente vai ler. Deixa eu pegar aqui os textos para ir falando mais fácil para nós. Dia 17. Vamos lá. 1 Reis, capítulo 6, versículo 1 e depois o versículo 37. Diz assim, 1 Reis 6, versículo 1. 480 anos depois que os israelitas saíram do Egito, no 4º ano do reinado de Salomão em Israel, no mês de Zive, o 2º mês, ele começou a construir o templo do Senhor. Então fala de 480 anos depois que os israelitas saíram do Egito, né, da escravidão do Egito. Fala no 4º ano do reinado de Salomão, então já faziam 4 anos que Israel era governado por Salomão. Ele começa no 2º mês do ano, no mês de Zive, ele começa a construção do templo do Senhor. Versículo 37, desse mesmo capítulo, 1 Reis, capítulo 6, versículo 37. O alicerce do templo do Senhor foi lançado no mês de Zive do 4º ano do reinado de Salomão. Agora, o mesmo texto, 2 Crônicas, capítulo 3, versículo 1 e 2. 2 Crônicas, capítulo 3, versículo 1 e 2. Então Salomão começou a construir o templo do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor havia aparecido a seu pai Davi, na eira de Araúna, o Jebuseu, local que havia sido providenciado por Davi. Começou a construção no 2º dia do 2º mês do 4º ano de seu reinado. Percebam que esse texto é bem interessante a gente grifar, a gente deixar guardado no coração, porque aqui fala que é justamente no Monte Moriá que então Salomão inicia essa obra do templo. Por isso que eu falei para vocês lá atrás que essa eira de Araúna, ela seria o lugar onde o templo seria construído, era o topo, né? Era o cume daquele monte, onde Davi já tinha construído o seu palácio, a cidade de Davi, né? Mas no cume desse monte ficava essa eira de Araúna, que foi o lugar onde Deus falou que era para ser comprado, ali daquele Jebuseu, e hoje é o lugar onde está aquele domo da rocha, que a gente vê em todas as fotos, em todas as imagens de Israel, que o Islã tomou, né, posse e construiu um templo. O que fica também nesse topo desse monte Moriá, aonde era a eira de Araúna?
era justamente o lugar também onde Abraão sacrificou Isaque ao Senhor. Então, esse monte, ele tem toda uma representação, tanto espiritual quanto natural, do que Deus já vem fazendo ao longo da história, né? Quando Deus chamou Abraão para sair, né, com o seu filho, e eles viajaram 3 dias ali para sacrificar Isaque, e eles sobem esse monte, é exatamente esse mesmo monte aqui, onde está sendo construído agora o templo que Salomão vai erguer para o Senhor. Então esse texto é bem bacana de deixar grifado aí, porque é bem importante. Agora, 1 Reis, capítulo 6, versículo 11, 12 e 13. 1 Reis, capítulo 6, versículo 11, 12 e 13. Vamos lá. E a palavra do Senhor veio a Salomão dizendo: quanto a este templo que você está construindo, se você seguir os meus decretos, executar os meus juízos e obedecer a todos os meus mandamentos, cumprirei por meio de você a promessa que fiz a seu pai Davi. Viverei no meio dos israelitas e não abandonarei Israel, o meu povo. Então, esse versículo aqui, que a gente acabou de ler, esses 3 versículos, fala de uma promessa que o Senhor reaviva no coração do rei Salomão, dizendo que se ele então fizer tudo segundo o Senhor for ordenando para ele, se o Senhor estiver na frente, se ele obedecer os decretos, os mandamentos, e ele fizer então tudo conforme o Senhor já falou com Davi, ele estaria providenciando o lugar de moradia, né, do próprio Deus no meio do seu povo de Israel, e Deus nunca abandonaria o seu povo. Essa é uma promessa fantástica. Agora, 1 Reis, capítulo 6, versículo 2, voltando um pouquinho. 1 Reis, capítulo 6, versículo 2. O templo que o rei Salomão construiu para o Senhor media 27 metros de comprimento, 9 metros de largura e 13 metros e meio de altura. Então aqui fala sobre as medidas. Se você gosta aí de fazer algumas anotações, vale a pena. Segundo Crônicas, capítulo 3, versículo 3. Segundo Crônicas, capítulo 3, versículo 3. Os alicerces que Salomão lançou para o templo de Deus tinha 27 metros de comprimento e 9 metros de largura pela medida antiga. Agora, 1 Reis, capítulo 6, versículos 7 e 9. São 2 versículos diferentes. 1 Reis, capítulo 6, versículo 7 e depois o versículo 9. Na construção do templo só foram usados blocos lavrados nas pedreiras e não se ouviu no templo nenhum barulho de martelo, nem de talhadeira, nem de qualquer outra ferramenta de ferro durante a sua construção. Versículo 9. Assim ele construiu o templo e o terminou, fazendo-lhe um forro com vigas e tábuas de cedro. Esse texto aqui também é bem importante. Por quê? Percebam que a palavra de Deus ela é clara em dizer que não houve nenhum tipo de ferramenta manuseada ali no lugar do templo de ferro ou martelo que pudesse bater na pedra, que pudesse ter barulho, que pudesse ter ferramentas que batessem em pedras. Mas as pedras foram todas retiradas e esculpidas para essa construção ainda nas pedreiras. Então isso é bem importante. Por que, Elisângela, que é importante? Porque, ao meu ver, fala de que não há um trabalho de força braçal na construção desse templo. E quem lembra que eu venho falando que a construção desse templo que Salomão vai fazer aqui é a representação desse templo que somos nós para a habitação de Deus na volta de Jesus. Fala desse templo que está sendo construído agora como igreja, como corpo de Cristo. Então não existe mais um trabalho braçal. Agora quem está trabalhando é o Espírito Santo em favor de fazer essa obra dar certo. Então essa herança, né, do próprio Davi, do próprio rei, deixando com que esse corpo agora se encarregue de produzir esse templo maravilhoso. Então é tudo uma análise, na verdade, de por que Deus deixa registrado que não houve ferramentas de ferro sendo trabalhadas ali na construção do templo.
São detalhes pequenos, mas que às vezes a gente só consegue avaliar e analisar depois de conhecer todo o contexto. Então, se você está lendo pela primeira vez a Bíblia, não se preocupe com esses detalhes que eu acabo falando. Faça uma leitura tranquila, né, bacana, não se preocupe com esses detalhes. E ano após ano, eu sei que o Espírito Santo vai ministrando as nossas vidas e vai nos ensinando cada vez mais, mas esses detalhes são bem importantes. Agora, 1 Reis, capítulo 6, perdão, 2 Crônicas, capítulo 3, versículo 5, continuando ali essa questão das ferramentas. 2 Crônicas, capítulo 3, versículo 5, 6 e 7. Recobriu de pinho o átrio principal, revestindo-o de ouro puro, e o decorou com desenhos de tamareiras e correntes. Ornamentou o templo com pedras preciosas. O ouro utilizado era de Parvaim. Também revestiu de ouro as vigas do forro, os batentes, as paredes e as portas do templo, e esculpiu querubins nas paredes. Agora, 1 Reis, capítulo 6, versículo 3. Só esse versículo. O pórtico da entrada do santuário tinha a largura do templo, que era de 9 metros, e avançava 4,5 metros à frente do templo. Então, aqui, para nós que estamos olhando, né, para a Bíblia, não sei se você está com a sua Bíblia aberta, conforme a gente vai lendo, a gente tem como se fossem pequenos títulos, né, subtítulos aqui. Então, a gente já falou sobre a medida do templo, a gente já falou sobre o material agora a gente está falando sobre o pórtico. O que era o pórtico? O pórtico nada mais é do que aquela entrada principal do templo, né? Então tá falando do tamanho da porta, do tamanho desse pórtico, dessa entrada principal. Nesse mesmo texto aí vai falar sobre essa mesma questão do pórtico. 2 Crônicas, capítulo 3, versículo 4, vai falar sobre a mesma questão. O pórtico da entrada do templo tinha 9 metros de largura e 9 metros de altura. Ele revestiu de ouro puro o seu interior. Agora fala sobre as janelas. 1 Reis, capítulo 6, versículo 4. Ele fez para o templo janelas com grades estreitas. Então fala de janelas que existiam também no templo. Eram grades estreitas. Agora as salas laterais. 1 Reis, capítulo 6, versículos 5, 6, 8 e 10. 1 Reis, capítulo 6, versículos 5, 6, 8 e 10. Junto às paredes do átrio principal e do santuário interior, construiu uma estrutura em torno do edifício, na qual havia salas laterais. O andar inferior tinha 2 metros e 25 centímetros de largura. O andar intermediário tinha 2 metros e 70 centímetros e o terceiro andar tinha 3 metros e 15 centímetros. Ele fez saliências de apoio nas paredes externas do templo, de modo que não houve necessidade de perfurar as paredes. A entrada para o andar inferior ficava no lado sul do templo. Uma escada conduzia ao andar intermediário e dali ao terceiro. E fez as salas laterais ao longo de todo o templo. Cada uma tinha 2 metros e 25 centímetros de altura e elas estavam ligadas ao templo por vigas de cedro. Então tá falando de salas laterais, né? Ao redor do templo existiam salas laterais que a gente vai ver para que essas salas eram utilizadas. Cada uma delas vai ter uma utilização dentro do templo. Agora, o lugar santíssimo. 1 Reis, capítulo 6, versículo 16. Nós vamos do 16 agora até o 22. 1 Reis, capítulo 6, versículo 16 até o 22. Diz assim: separou 9 metros na parte de trás do templo, fazendo uma divisão com tábuas de cedro, do chão ao teto, para formar dentro do templo o santuário interno, o lugar santíssimo. O átrio principal em frente dessa sala media 18 metros de comprimento. O interior do templo era de cedro, com figuras entalhadas de frutos e flores abertas. Tudo era de cedro, não se via pedra alguma. Preparou também o santuário interno no templo, para ali colocar a arca da aliança do Senhor.
O santuário interno tinha 9 metros de comprimento, 9 de largura e 9 de altura. Ele revestiu o interior de ouro puro e também revestiu de ouro o altar de cedro. Salomão cobriu o interior do templo de ouro puro e estendeu correntes de ouro em frente do santuário interno, que também foi revestido de ouro. Assim, revestiu de ouro todo o interior do templo e também o altar que pertencia ao santuário interno. Vai falar um pouquinho sobre esse mesmo texto, 2 Crônicas, capítulo 3, versículo 8. 2 Crônicas, capítulo 3, versículo 8 e 9. 8 e 9, isso mesmo. Fez o lugar santíssimo com 9 metros de comprimento e 9 metros de largura, igual à largura do templo. Revestiu seu interior de 21 toneladas de ouro puro. Os pregos de ouro pesavam 600 gramas. Também revestiu de ouro as salas superiores. Gente, todas as vezes que aparece ouro dentro da palavra de Deus, no revestimento principalmente do tabernáculo ou de peças, está falando da divindade de Deus, né? Dessa presença de Deus que havia de vir nesse lugar. Então, tudo que fala de presença de Deus ou da própria essência de Deus em algo, isso está revestido de ouro, isso é feito de ouro puro. Então, está sempre relacionado ao próprio Deus, a sua santidade, a sua divindade, né, a sua glória, né? Tudo que fala de ouro está falando sobre a glória e a divindade de Deus, ok? Os 2 querubins agora, vai falar sobre eles. 1 Reis, capítulo 6, versículo 23 ao 28. 23 ao 28. 1 Reis, capítulo 6, versículo 23 ao 28. No santuário interno, ele esculpiu 2 querubins de madeira de oliveira, cada um com 4,5 metros de altura. As asas abertas dos querubins mediam 2,25 metros, 4,5 metros da ponta de uma asa à ponta da outra. Os 2 querubins tinham a mesma medida e a mesma forma. A altura de cada querubim era de 4,5 metros. Ele colocou os querubins com as asas abertas no santuário interno do templo. A asa de um querubim encostava numa parede e a do outro encostava na outra. As suas outras asas encostavam uma na outra no meio do santuário. Ele revestiu os querubins de ouro. Esse mesmo texto está lá em 2 Crônicas, capítulo 3, versículo 10 ao 13. 2 Crônicas, capítulo 3, do versículo 10 ao 13. No lugar santíssimo, esculpiu e revestiu de ouro 2 querubins, os quais, de asas abertas, mediam juntos 9 metros. Cada asa de 2,25 metros, tocava de um lado na parede do templo e de outro lado na asa de outro querubim. Assim, os querubins, com as asas que se estendiam por 9 metros, estavam em pé, de frente para o átrio principal. Então, vai falar sobre esses querubins que eram como se fossem os próprios anjos, né? Querubins protegendo a arca da aliança. Era para isso que esses anjos estavam ali. Era como se fossem os protetores da arca, da presença de Deus ali dentro do lugar santíssimo. O véu, agora vamos falar sobre a construção do véu, como que ele foi feito. 2 Crônicas, capítulo 3, versículo 14. 2 Crônicas 3, 14. Ele fez o véu de tecido azul, roxo, vermelho e linho fino, com querubins desenhados nele. Então a gente viu muito isso, toda essa construção lá com Moisés no tabernáculo no deserto, né? Essa construção, ela está se repetindo com medidas diferentes, com algumas formas diferentes na construção, mas tudo isso foi dado pelo próprio Deus agora novamente para Davi. Primeiro lá foi Moisés, depois Davi tem essa revelação de todas essas medidas, de todas essas formas que estão sendo construídas. As paredes e o piso agora. 1 Reis, capítulo 6, do versículo 15, aí depois o 29 e 30. 1 Reis, capítulo 6, versículo 15, 29 e 30. Diz assim:
Forrou as paredes do templo por dentro com tábuas de cedro, cobrindo-as desde o chão até o teto, e fez o soalho do templo com tábuas de pinho. Nas paredes ao redor do templo, tanto na parte interna como na externa, ele esculpiu querubins, tamareiras e flores abertas. Também revestiu de ouro os pisos, tanto na parede interna como na externa do templo. Então, aqui fala sobre as paredes e o piso. Eles falam tanto das madeiras, mas todo o madeiramento foi coberto de ouro. Madeira na Bíblia fala da parte humana, ok? Do homem. O homem é visto na Bíblia como a parte, tudo que é feito de madeira. Então tem a parte humana, ok? Mas quando ela é revestida de ouro, então passa a ter um revestimento sobrenatural, um revestimento divino, um revestimento com a glória de Deus. É disso que a madeira revestida de ouro vai falar. Agora, nosso último texto de hoje, as portas. 1 Reis, capítulo 6, versículo 31 ao 35. 1 Reis, capítulo 6, do versículo 31 ao 35. Para a entrada do santuário interno, fez portas de oliveira com batentes de 5 lados. E nas 2 portas de madeira de oliveira, esculpiu querubins, tamareiras e flores abertas, e revestiu os querubins e as tamareiras de ouro batido. Também fez pilares de 4 lados de madeira de oliveira para a entrada do templo. Fez também 2 portas de pinho, cada uma com 2 folhas que se articulavam por meio de dobradiças. Entalhou figuras de querubins, de tamareiras e de flores abertas nas portas e as revestiu de ouro batido. Então, mais uma vez, a mistura da madeira, da questão das esculturas, né, que eles esculpiram. Em todas essas partes de madeira tinham esculpidas esses querubins, as flores abertas e as tamareiras. Foram desenhos que foram esculpidos em todo o templo, em todo o entorno, né, de tudo que eles faziam, tinha esses desenhos. Então, tudo muito bem detalhado, né, tudo com muito detalhe. Deus havia dado tudo isso a Davi para que isso fosse construído dessa forma, assim como ele deu a Moisés lá no deserto. E sempre o revestimento do ouro aparece. A madeira é feita, mas depois vem o revestimento de ouro puro, de ouro batido, né? Então fala dessa glória de Deus que revestia tudo isso, ok? Então, nossa leitura de hoje termina aqui. A gente está iniciando aí essa construção do templo, que a gente viu que começa a partir do quarto ano do reinado de Salomão, e a gente vai ver então todo esse período aí que ele vai construir. A gente vai analisando texto por texto dessa construção e vendo aí como o Senhor, né, dirigiu a vida de Salomão durante toda essa construção. E vão entrar os outros textos também no meio aqui que a gente vai vendo. Mas o mais forte nesses próximos dias aqui vai ser justamente esses detalhes na construção do que Salomão foi fazendo, ok? Deus abençoe, gente. Uma ótima noite aí para vocês. E amanhã a gente vai estar aqui de volta com a nossa leitura, se Deus quiser. Tá bom? Deus abençoe e até amanhã.